né, ao público, se compreendeu que isso foi de fato um ato retaliatório, né, essa influência do Putin nas eleições dos Estados Unidos foi um ato retaliatório em relação às eleições ucranianas, onde há os indícios da interferência dos Estados Unidos. Então isso aqui é muito importante para a gente entender o que está acontecendo, tá? Ao mesmo tempo que, durante esse período entre golpe de Estado e eleição do Trump, sai um projeto, que é o projeto do gasoduto Nord, né, que vai ligar, que é um gasoduto que vai ligar a Rússia à Alemanha. Ou seja, com o enfraquecimento da OTAN, da figura da OTAN, por conta da diplomacia do Trump, a Alemanha ela começou a tentar ter uma ação que a tornasse ela como o maior protagonista dentro da Europa, né, um maior protagonismo dentro da Europa. E, além disso, uma maior independência dos Estados Unidos. E uma das formas para poder fazer isso foi justamente ter essa conexão direta com o gasoduto, que era um gasoduto que passava por onde? Que passava pela Ucrânia. Então, você tendo esses elementos que foram constituídos durante o período que o Trump foi o presidente dos Estados Unidos, fez com que, compreendendo todo esse contexto, o Partido Democrata, mais pandemia, mais uma série de coisas, habilitou, apesar dos pesares, que o Biden ele fosse eleito. E o Biden eleito, ele foi eleito correndo uma plataforma do fortalecimento da OTAN no cenário internacional. A OTAN voltando ao poder, ou seja, a OTAN voltando a atuar com né, uma política que já está do jeito que está configurada já faz 30 anos, é óbvio que para a Rússia isso aí seria ruim, más notícias, porque não só você vai ter expansão dos Estados Unidos em diversos locais, como no Mar do Sul da China, como que aconteceu, onde os Estados Unidos fez um acordo militar com a Austrália de submarinos e embarcações de guerra sendo alimentados por energia nuclear, como vai fazer justamente aquilo que não queria, que a política, né, de 30 anos da OTAN não queria que fosse feito quando os Estados Unidos está sendo chefe disso, ou seja, nada de independência entre membros da OTAN e a Rússia, né? Os Estados Unidos ele quer aumentar a sua influência, né? Não há tipo assim, uma independência da Alemanha seria menos influência para a Alemanha e maior para a Rússia. Então o que os Estados Unidos vai fazer? Vai tentar ver como é que faz para alimentar um desejo da Ucrânia de se tornar a OTAN, de se tornar a Europa, de se olhar mais para o Ocidente e se afastar da Rússia e do Kremlin. Ao mesmo tempo que vai tentar forçar com que a Alemanha não conclua os seus negócios com o gasoduto que vem da Rússia. Ou seja, a eleição do Biden configurou no cenário europeu a queda do projeto Nord, do gasoduto Nord, que conectaria diretamente o gás russo com a Alemanha, o que permitiria diversas coisas em relação ao trabalho, aquecimento, baratearia muito, diversos tratados relacionados à distribuição desse gás pela Alemanha, tiraria a Ucrânia desse status de ser um país tão importante e traria mais independência e uma maior dependência, digamos, da Rússia, dos europeus à Rússia. Então, né, a Ucrânia se tornando OTAN e o Biden conseguindo basicamente sabotar esse plano, faz com que essas coisas se invertam. Então a Rússia está numa situação que ela não tem nada a perder. Porque o que ela poderia perder nesse conflito com a Ucrânia seria o gasoduto com a Alemanha. Mas no momento que esse plano está sendo sabotado pelo Biden, e o Biden vai tentar tirar um país onde na geopolítica, ou pelo menos em termos militar, facilitaria uma invasão à Rússia, onde recolocaria o poder da Ucrânia sobre a Rússia
e onde esse poder não estaria sob influência, né, de Putin ou do Kremlin, ou mais precisamente dizendo, do Estado russo, mas estaria sob o poder de Biden, faz com que a invasão seria algo necessariamente inevitável para Putin, que ou ele invade para poder reconquistar qualquer tipo de perda que ele possa estar experienciando dentro da Rússia, né, dentro da área de influência da Rússia, ou ele simplesmente vai perder. Enfim, como eu disse, tipo assim, aqui são todos os passos, não tem ninguém bonzinho aqui não. Isso aqui não é a luta do bem versus o mal. Isso são todos passos pragmáticos dentro da política, ou seja, o Biden está invadindo porque ele ele faz parte de uma política de mais de 30 anos, de mais de 30 anos que foi constituída desde a queda da União Soviética, no intuito de aumentar sua influência e conquistar o poder de recursos energéticos não renováveis. E o Putin não quer ceder isso porque essa política está invadindo uma área que é de influência eslávica, mas a independência que a Rússia quer dos Estados Unidos. Então, enfim, isso iria era coisa que já estava marcada, inclusive o Noam Chomsky, que foi que eu peguei aqui para poder constituir todos esses fatos. Ele já está falando isso já faz 5, 6 anos que isso aqui vai acontecer e adivinha o quê? Surpresa, surpresa. Aconteceu, né? Bom, então eu quero fazer uma conclusão, tá? Então eu vou fazer com resumo, tá? Se você quiser, você pode dar o skip aí para poder ver a conclusão logo, mas eu vou fazer com um resumo, só para a gente entender aqui é uma conclusão e a gente sabe amarrar tudo. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética expandiu sua área de influência até a Alemanha, onde existe a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, e Berlim foi dividida ao meio. Para impedir a expansão da União Soviética sobre a Europa, os estados do Ocidente, junto com os Estados Unidos, criaram a Organização do Tratado Atlântico Norte, ou seja, a OTAN, para impedir a expansão da União Soviética. Com a queda da União Soviética, a OTAN ela mudou, né, a sua função de ser uma organização que impediria o avanço da União Soviética para ser uma organização que aumentaria a influência dos Estados Unidos e habilitaria os Estados Unidos a capturar, a assegurar recursos energéticos não renováveis, como petróleo, carvão mineral e gás natural. Isso faz com que a Rússia, que exporta gás natural, seja uma espécie de alvo natural, um alvo orgânico dos Estados Unidos, como sempre foi, né? Vendo todos esses acontecimentos, né, que estão sendo feitos para sabotar qualquer tipo de influência que a Rússia possa ter por obter esse gás natural, os Estados Unidos tentam sabotar isso e a Rússia vai reagir, vai retaliar ao ponto de interferir, ao ponto de possivelmente ter interferido na política democrática dos Estados Unidos. Os Estados Unidos volta à política pró-OTAN, que foi enfraquecida durante o período Trump, para poder o quê? Para poder aumentar a sua esfera de poder. A Rússia reage, invade a Ucrânia, e essa é a situação que nós estamos. Infelizmente, o Putin, ele tem um ponto onde qualquer líder mundial iria fazer isso, ia fazer alguma ação militar para tentar barrar isso, nem que seja na base da força. E ter que olhar para a situação dentro de um cenário internacional e falar: ele tem todos os pretextos para realmente uma ação militar defensiva, o que seria considerado uma ação militar defensiva, é muito porque você está falando de um líder de Estado que persegue minorias, principalmente a comunidade LGBTQIA+, que apoia grupos que são horríveis. Qualquer conversa de paz ou qualquer conversa de democracia na Rússia é retirar na base da porrada, é bala, é envenenamento, é uma série de coisas que realmente faz
ter que olhar para isso e dar razão para o Putin nesse sentido, nesse específico conflito, é algo muito ruim. Não tem nenhum mal versus bom. Ele tem razão porque deram a razão para ele também. E porque deram a razão para ele porque era conveniente dessa razão. Porque é mais ou menos assim, os Estados Unidos querem uma coisa e ele vai fazer a Ucrânia pagar por isso. Sabe? Tipo assim, é isso que é aqui que eu queria chegar. Os Estados Unidos não tá fazendo isso porque quer salvar o povo da Ucrânia, porque quer salvar a comunidade LGBTQIA+, da Rússia. Não. Ele tá fazendo isso porque faz parte dos programas pragmáticos, então ele vai sacrificar a Ucrânia e a Rússia não tem pena, historicamente não tem pena nenhuma em sacrificar a Ucrânia por seus por suas metas políticas. Então é muito triste porque quem vai ter que pagar isso, obviamente, é o povo. Também a gente tem que fazer a separação de política de Estado e o que as pessoas querem. Há pessoas na Rússia querendo paz, protestando por paz. Há pessoas nos Estados Unidos protestando e querendo e se manifestando em direção à paz. No entanto, né, quando a gente vê na política de Estado, a gente vê que há sim pretexto para Putin fazer essa invasão da Ucrânia, né? E, bom, espero que você tenha entendido aí como é que tudo isso aí se desenhou, né? A sua ajuda é muito importante para a gente continuar, né? Apesar de ser nosso primeiro vídeo, a sua ajuda é muito, muito, muito importante para a gente continuar a produzir mais vídeos e trazer mais debates de qualidade, debates obviamente com autores, né? Para vocês entenderem perspectivas diferentes ou ter uma noção mais apurada sobre a questão da política nacional e internacional. Aqui é o Akrata. Eu agradeço a vocês. Não se esqueça de dar like, se inscrever e compartilhar. E essa é a melhor explicação sobre o que está acontecendo na internet. Até a próxima e tchau.